sido motivo de bíblicos aí durante o PowerPoint, mas eu quero deixar um texto. E esse não será projetado. Quero, se você puder acompanhar com a Bíblia, com a sua Bíblia aberta, porque a gente sempre deve partir da Bíblia. É didático, é uma mensagem, de certa forma, que a gente passa também. A gente sabe que tem Bíblia no celular, que tem Bíblia na mente, a gente sabe que tem Bíblia na mensagem, mas é importante que a gente tenha sempre essa mensagem pregando para os outros e para nós mesmos. Tudo começa com a Bíblia. Por que nós colocamos uma Bíblia enterrada quando vamos construir uma igreja, uma obra da instituição? Nós chamamos de lançamento da pedra fundamental. A pedra fundamental é uma Bíblia. Porque a gente está fundamentado na Bíblia. É importante sempre lembrar isso. Então, vamos começar nosso estudo hoje com um verso da Bíblia que está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. Pode até ser que não tenha relação com o contexto, mas tem uma palavra que eu quero tomar essa palavra para a gente refletir e, a partir dessa palavra, a gente prosseguir com a projeção do PowerPoint. Primeiro Crônicas, capítulo 12 e o versículo 32. Aqui está falando sobre o exército que Davi formou, e dá algumas características dos homens das tribos que compunham este exército. E é dito no verso 32, dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Deste versículo, eu destaco a expressão conhecedores da época, as expressões conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Eu penso que nós devemos ser conhecedores da época, na condição de líderes da igreja, na condição daqueles que são líderes em casa, na família, que têm uma missão de fazer um povo marchar para a Canaã celeste. Estamos em movimento. Nós necessitamos de ser homens e mulheres conhecedores da época e que saibam o que Israel deve fazer, como proceder, o que esperar, o que não esperar. Porque a obra do engano, vocês sabem, é de várias formas. Eu vou agora compartilhar a minha tela. Cristo advertiu sobre a obra do engano, e esse engano se manifesta por diferentes formas, inclusive, às vezes, dentro do próprio movimento, adventista. Então, conforme o pastor Wagner disse, nós temos aí esta série, que serão duas mensagens, com o título Eventos Finais, e essa é a primeira parte. Escolhi essa imagem pintada, a imagem tem o nome de Norway, o caminho difícil, o caminho estreito. Ele retrata a visão que Deus deu para o povo do advento, o povo que espera a volta de Jesus. Temos a necessidade de, em outro momento, passar aqui uns 15 a 20 minutos dando explicações desta imagem, mas, em resumo, Jesus é o centro da revelação. Veio essa revelação para os testemunhos, para a mensageira do Senhor, a Ellen White, conforme você vê aí na extremidade esquerda. E esta imagem reflete as diferentes fases do movimento adventista, desde o tempo que os irmãos se uniram de várias congregações e creram na mensagem da volta de Jesus para a sua época, até os nossos dias. Aí passa aí por algumas fases do movimento adventista, enquanto o povo vai marchando para o lar de glória, onde está lá no fim. Hoje nós já estamos aqui, veja, na extrema à direita, o tempo da comunicação, da tecnologia, comunicação pelo rádio, pela TV, e agora já não está contemplado aí na imagem, o tempo da comunicação pelo Zoom, pela internet, e isso tudo é a maneira como Deus vai utilizando meios para salvar pessoas. Quantas pessoas já foram salvas por meio da internet, que Deus já pôde alcançar? Isso é bênção, Deus quer salvar pessoas. Então, os eventos finais.
Existem muitos os acontecimentos que deveriam ser do conhecimento do povo que espera a volta de Jesus. E, além de variados, eles são desconhecidos por muitos cristãos. Os adventistas do sétimo dia são como que especialistas em alguns termos muito peculiares a eles mesmos, porém não tão difundido e não tão compreendido entre eles próprios, entre nós mesmos. Então, coube a mim trazer aqui uma ordem dos fatos, igual fez Lucas, do que se espera dos eventos escatológicos do futuro. Alguns deles já passaram, e nós vamos trazer aqui, pretendendo uma ordem mais ou menos dentro do que cada coisa vem antes ou depois. É claro, alguns acontecimentos são simultâneos, outros pode ser que nós não saibamos ainda, ou pelo menos eu ainda não sei o que vem antes, o que vem depois, mas o importante é termos, não vai haver muita disparidade, o importante é sabermos o que de fato deve se esperar e o que não se deve esperar para nosso tempo. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu ver como é que eu faço para passar aqui. Ok. Primeira coisa que nós temos que esperar dos eventos do fim já aconteceu, né? Foram os sinais identificadores. A partir de 1798, dentro do calendário profético, inicia-se o tempo do fim. 1798 é a prisão do Papa e fim dos 1260 dias ou anos da assolação, abominação assoladora, da qual falou Daniel e que é ratificada por Jesus. A partir de 1798, ou arredondando 1800, inicia dentro do calendário profético, do calendário de Deus, inicia-se o tempo do fim. Mas para avisar que o tempo do fim havia chegado, Deus vai, então, emitir alguns sinais. O primeiro sinais que nós temos é o terremoto de Lisboa, que acontece em 15 de novembro de 1755. Veja, 45 anos antes, Deus já começa a emitir sinais para lembrar que ele não esqueceu da gente. E para fazer a gente ficar atento para o fato de que aquele que fez a promessa é fiel. Nesse mesmo período, 1780, nós temos ali, então, o escurecimento do sol e também a lua, naquela mesma noite, naquele mesmo dia que virou noite, em maio de 1780, por volta do meio-dia, 9 horas da manhã, ficou tudo escuro, foi chamado o dia escuro. Os pássaros foram procurar abrigo, as galinhas foram para o galinheiro, e a lua que apareceu naquela noite, ela ficou vermelha como sangue. E mais tarde, 33 anos depois, concomitantemente à pregação de Guilherme Miller, acontece a queda das estrelas, 1883. A Bíblia descreve isso, profetizou isso em Apocalipse 6, Apocalipse 6, versos 12 e 13. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. Deixa eu tirar aqui uma página da frente. Houve um grande terremoto, veja. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. Observe, ele está falando de 3 eventos que acontecem em 3 dias diferentes, mas é tudo na abertura do 6º selo. São 7 selos, e o 6º anuncia a chegada do tempo do fim. O 7º já é a volta do Senhor Jesus. Aí você tem alguma imagem, ilustrações, mas a queda das estrelas, essa foto em preto e branco, essa imagem em preto e branco, ela é pintura da época, dos jornais da época, que, de fato, tivemos testemunhas oculares, tanto de um evento quanto do outro. O terremoto de Lisboa também foi tão forte que atingiu a costa oeste do Chile. Foi um negócio
grandioso que envolveu praticamente o mundo inteiro. Temos muito de informação sobre esse episódio de 1755. Então, aqui estava profetizado no livro do Apocalipse. Então, o primeiro evento, no tempo do fim, os sinais identificadores. Começou o tempo do fim, já se sabe que é o tempo do fim. Um detalhe importante que Jesus faz quando você vai para Mateus, capítulo 24, verso 29, Jesus faz uma relação desses acontecimentos, especialmente do escurecimento do sol e da lua, com a sua vinda. Então se verá a vinda do Filho do Homem. Então, era para se pensar que a volta de Jesus seria imediatamente ao dia escuro, do dia que a lua transforma em sangue. Mas não. Então, o sexto selo se abriu. Então, a partir de 1800, a qualquer momento, Cristo volta. Já se passaram mais de 200 anos, mas estamos dentro do tempo. Ou seja, estamos na prorrogação e Cristo vem dentro desse tempo, depois do escurecimento do sol e da lua. Não é um dia depois, uma semana depois, pode ser 100 anos depois, 200 anos depois, mas é dentro dessa etapa que acontece isso aqui, ok? Segundo acontecimento é o juízo investigativo. Eu não vou ter tempo para ficar explicando cada coisa, como eu fiquei aqui, porque o tempo não permite, nós precisamos avançar, são 20 acontecimentos, pelo menos que eu selecionei, e hoje eu vou apresentar 10, estou no segundo, avançando. Então, nesse tempo, começou, como sabemos, em 1844, o juízo de investigação para saber quem são os salvos. A Bíblia diz, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. E aí diz, foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Ou outras versões diz, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Daniel 7, versos 9 e 10. Esse texto de Daniel é interessante porque ele apresenta a cena do juízo na sucessão dos poderes, dos grandes reinos e impérios mundiais e o chifre pequeno, que é o império também mundial, só que de natureza espiritual. E logo após a ascensão e queda desses impérios, é apresentada a cena do juízo. Ou seja, o juízo vem logo após a supremacia do chifre pequeno, da supremacia papal. Se a supremacia papal termina em 1798, com a prisão do Papa, então dá-se a entender que o juízo acontece em seguida. É por isso que nós temos todo aquele cálculo, com base em Daniel 9, Daniel 8, 14, Daniel 9, e nos dá a entender com clareza que o juízo acontece após, a saber, 1844. Isso, inclusive, coincide com o movimento aqui na Terra, anunciando em Apocalipse 14, 6, chegou a hora do juízo. E para que o juízo está acontecendo agora? Já apresentei numa mensagem anterior e agora vou relembrar esse ponto. Está no livro O Grande Conflito, na página 483, ao abrirem-se os livros de registro, estes que nós vimos aqui em Daniel, no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. O juízo é para saber o que aqueles que receberam o evangelho fizeram com a mensagem que receberam. Começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado, que é Cristo, apresenta os casos de cada geração sucessiva. Cada nome é mencionado e cada nome é investigado. Nomes são aceitos, ou seja, postos na lista dos salvos, e nomes são rejeitados. Isso aqui não está com as vestes. Como entrou aqui sem as vestes? Então, ele precisa ser retirado. Quando alguém tiver pecados, que permaneçam nos livros de registro de pecados, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida. O Senhor declarou a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, Êxodo 32, verso 33. Se você não achar que é invenção da Ellen White, está aqui o texto bíblico para você fechar. Então, ela está citando esse texto e mostrando que esse juízo do qual Daniel, o profeta Daniel, fala, é o juízo para saber quem pode estar na lista dos salvos e quem deve ser removido da lista dos salvos. É o juízo de investigação que começou em 1844, que está valendo até agora, até a porta da graça se fechar e se cumprir o que está em Apocalipse 22, versos 11 a 12.
A terceira coisa, o terceiro acontecimento que já começa também nesse tempo de 1830 e poucos, é a restauração da verdade. A verdade fora pisada por terra, de acordo com Daniel 8:12. Então, Jesus não poderia voltar sem que houvesse a restauração da verdade, porque o povo estava nas trevas. O povo foi mergulhado em terra, nas trevas. Então, era necessário que viesse a restauração da verdade por meio de um movimento que trouxesse a mensagem, as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos, de Apocalipse 14, versos 6 ao 12. A verdade necessitava ser restaurada para preparar o povo para a volta de Jesus. A mensagem da doutrina do santuário celestial, a lei de Deus, o Santo Sábado como parte do coração da lei de Deus, a reforma de saúde, o que mais? O próprio dom profético manifestado em Ellen White, são verdade presente, que precisava ser apresentado para o mundo. Então, a profecia dizia, em Apocalipse capítulo 10, versos 10 e 11, que depois da frustração, da desilusão, do dia que Jesus não voltou, em 22 de outubro de 1844, viria uma mensagem, uma obra a ser feita. Veja aí, peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei, conforme o anjo ordenava. Na minha boca era doce como mel, ou seja, a mensagem, a expectativa da volta de Jesus para aquela época foi doce. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. A decepção, Cristo não voltou em 1844. Então me disseram, é necessário que ainda profetize, ou seja, ainda pregue, ainda fale em nome de Deus, a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Os americanos achavam que Cristo voltaria em sua época, e não era o fim, mas era o começo de um movimento para restaurar a verdade. Muito tempo antes, o profeta Isaías fez referência a esse tempo. Isaías 58, verso 12, os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Aqui fala, inclusive, do sábado, dos fiéis, do povo de Deus. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Reparador de brechas. Essa é uma marca, é um rótulo que os adventistas do sétimo dia, não porque são especiais, melhores, mas porque fazem parte de uma cultura que conhece essas coisas, tem a obrigação de ensinar os queridos irmãos, seus amigos, que não conhecem. Adventista não é melhor do que os outros. E não são salvos por serem adventistas. Tiveram o privilégio, tiveram acesso a informações, e eles têm um dever de reparar as brechas, especialmente a lei de Deus, que houve essa brecha causada pelo chifre pequeno, houve uma ruptura na lei de Deus. E Deus levanta esse movimento para reparar essa brecha na lei de Deus. E eu quero compartilhar esse texto escrito por Ellen White no livro Conselhos para a Igreja, na página 73. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo, com a grande talhadeira da verdade. Sabe o que é talhadeira? Aquele instrumento que o pedreiro usa para quebrar um concreto, com a ponta de ferro, ele bate aquele troço lá e quebra aquilo ali, faz aquele corte numa pedra. Ele consegue cortar a pedra, um pedaço da pedra também. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Oh, glória a Deus por isso. Que privilégio, irmãos, e que responsabilidade. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na obra final de salvação, na obra final. É uma obra que tem a importância igual ou superior à dos apóstolos em sua época. Porque é dito também que a mais abarcante, a mais solene, mais importante das obras dada aos mortais é a obra de pregar, anunciar para o mundo a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Seguindo, então, o maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a este povo a fim de serem transmitidas ao mundo. Então, não é para a gente ficar se julgando como superiores e julgando inferiores os irmãos das outras igrejas. Não, nós temos conhecimento dessa mensagem com amor, respeito e muita dedicação, contando, inclusive, com a fé, com a força desses irmãos valorosos das outras denominações religiosas. Anunciar para eles, olha, querido irmão, você tem isso aqui, eu tenho isso aqui, vamos compartilhar. Tenho tanta coisa linda para aprender dos assembleanos, tanta coisa linda dos irmãos batistas.
batistas, tantos da reverência dos católicos, tanta coisa a aprender dos presbiterianos, dos metodistas, sabe, de tantos outros aí, de irmãos espíritas com seu coração compassivo, cheio de amor, de ternura para com as pessoas. Temos muito que aprender uns com os outros, mas os adventistas têm essa verdade para compartilhar, não com arrogância, mas com amor, dizer, filho, olha isso aqui, precisa conhecer isso aqui. E os adventistas estão nessa responsabilidade, nessa função no mundo. O quarto acontecimento que espera é a chuva temporã. Chuva temporã. A Bíblia diz, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida e fará descer, a chuva. Fará descer, como antigamente, a chuva temporã e a serôdia. Essa expressão, ela tinha uma indicação ao fenômeno mesmo na chuva, para a colheita, primeiro para a semeadura, para o germinar, depois para a colheita. Eu acho que eu organizei isso aqui de forma. Então, eram chuvas de novembro para a germinação, a chuva temporã. E a chuva temporã, ela servia para a germinação, para a plantinha nascer. E essa chuva ficava, talvez, com alguns espingos ali, até que quando chegasse abril, março ou abril, vinha uma grande quantidade de chuva, aguaceiros, para o grão se desenvolver na vagem, para haver a produção de grãos, para a grande colheita. E essa imagem é usada para fazer uma referência ao Espírito Santo. O apóstolo Pedro pensou que no Pentecostes havia se cumprido a chuva serôdia, mas, na verdade, foi a chuva temporã. Então, houve o cumprimento inaugural desta profecia no Pentecoste. E eles receberam essa chuva. Ali germinou a grande semente do evangelho e começou a ser pregado. E de lá para cá, os cristãos que são batizados recebem a chuva temporã. Eles são diariamente batizados. É concedida a todo crente essa chuva. Esse crente, a todo crente que busca, a todo ele é concedida a chuva temporã. É para você se manter vivo, verdinho. Porque eu morei na roça. E quando o feijão estava seco, murcho, sem vida, que via uma chuva, aquela chuva matava, levava tudo, não havia produção. Mas quando ele estava viçoso, verdinho, com vida, a chuva vem e ele recebe com gratidão e com força. Gratidão, se é que pé de feijão pode ter gratidão. Qual é a importância da chuva temporã hoje? E qual é a relação dela com a chuva serôdia? Olha isso aqui. Testemunhos para Ministros, de Ellen White, ela escreveu na página 399. Podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado na chuva serôdia, a conclusão final da obra, os que não receberam nem apreciaram a chuva temporã, essa que nós estamos buscando a cada dia, inclusive na sala 57, não verão nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Olha que coisa interessante. Se eu não recebo a chuva temporã, se eu não estou sendo diariamente batizado no Espírito Santo com a chuva temporã, eu não vou receber a chuva serôdia. E eu não vou entender quem recebeu, eu vou ficar dizendo, chamando outro de fanático, lá um monte de doido, só quer ser melhor do que eu. Então, duas informações importantes que eu quero que você considere aqui. Primeira, o tempo da chuva serôdia não é agora. Não podemos clamar agora pela chuva serôdia. Uma coisa de cada vez. Não é hora de eu clamar agora para eu sair curando pessoas, concluindo a obra. Vai ter o tempo da chuva serôdia, vai ter o tempo da conclusão, filhinhos. Esse é tempo de nós nos contentarmos em sermos diariamente batizados com o Espírito Santo, como Abraão foi, Enoque, Davi. Eram homens que viviam cheios do Espírito, ou que talvez não eram cheios, mas que eram usados, eram guiados pelo Espírito, viviam na presença de Deus, andavam no Espírito e eram filhos e filhas de Deus. Esse é o tempo da chuva temporã, para nos mantermos vivos, não vivendo na carne, guiados pelo Espírito. Batismo diário é a chuva temporã. Agora chegará o tempo da chuva serôdia e falaremos sobre ela. Vejam isso aqui. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem, dias mais à nossa frente.
Mas, a menos que a chuva temporã haja caído hoje, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Não haverá a vagem para produzir grãos e frutos. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a chuva serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Portanto, é importante focarmos na coisa certa. Esse é o tempo da chuva temporã, aquela chuva que faz nascer. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Esse é o tempo do clamor para que nasçamos espiritualmente, para que haja ressurreição das faculdades espirituais. É tempo do reavivamento. É tempo de busca diária do batismo do Espírito Santo. É tempo de Sala 57, de seus momentos sozinhos, de se envolver na missão e buscar estar no Espírito. Eu volto a falar daqui a pouco, já da chuva serôdia. Preciso de água. Então vamos lá. Vamos para o quinto evento importante, a sacudidura. Vamos lá. A sacudidura é outro evento importante. O que se diz da sacudidura? Em Amós, no capítulo 9, verso 9, está escrito: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Quero agradecer ao queridíssimo pastor Heraldo, que é um especialista desse assunto da sacudidura, e eu pesquisei o material dele rapidamente para pegar aqui essa informação. Obrigado, meu bem. Me permita um gole d'água. Pastor Geraldo Maschi disse certa feita numa entrevista na revista Adventista: conselho para os pregadores: não leve água para o púlpito. Quando der vontade de beber água, é porque já falou demais e é hora de terminar o sermão. Lembro isso dele. Na hora de parar. Vamos avançar. Então, pastor Heraldo, obrigado por dar para mim essas duas informações que apresenta. Primeiro, esse destaque aqui: o grão fica, a sacudidura não é para jogar fora o grão que bom. O verdadeiro grão permanece, fica aí, ó, conforme essa imagem, essa ilustração. E na parábola tem algo interessante. Quando ele está falando sobre a parábola do trigo e do joio, veja que Cristo diz assim: deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio. Primeiro o joio, faz o moio do joio. Atai-os em feixe para serem queimados. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Por que primeiro o joio? Porque é para ser jogado fora. A sacudidura é para tirar o que não presta, para jogar fora o que não presta. Primeiro tira o joio para jogar fora, para ser queimado. E sobra o trigo. Por isso que também, deixa eu ver aqui para passar o próximo slide. Por isso que a Ellen White também diz aqui no livro Testemunhos para a Igreja, na página 431, o povo de Deus será peneirado, assim como o trigo é sacudido na poeira, até que toda a palha seja separada dos puros grãos. Então, nós choramos, nós alimentamos tristeza quando vemos aqueles que abandonam o caminho do Senhor, quando vemos coisas terríveis acontecendo na igreja, e nós precisamos entender isso. É tempo de sacudidura, já. O povo de Deus será sacudido, as provações vêm, crise vai, crise vem, para ver quem é quem. Alguém até fez referência a essa expressão essa semana, que eu soube que é um pastor que falou isso, acho que o pastor Valder Trudes, um dos professores do nosso salto. Então, a sacudidura é isso, é um fenômeno onde as provações vêm, as coisas vêm para Deus ver o que é palha vai sendo retirado, e o que vai sobrar é o precioso grão. Sexto evento que está na lista dos eventos finais, o decreto dominical e a marca da besta. A Bíblia diz em Apocalipse 16, verso 13, Apocalipse 13, versos 16 e 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, serão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Não temos tempo para entrar em detalhes com esse texto aqui,
mas há uma referência a um tempo em que haverá um decreto forçando os habitantes da terra a guardarem o domingo. Veja esse texto no Grande Conflito, página 445. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que eles são comuns, como imortalidade da alma, o domingo e outras crenças aí, quando eles se unirem nesses pontos que são comuns e influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Haverá o decreto que force, que obrigue todos a se sujeitarem ao decreto dominical, forçando para que todos guardem o domingo e deixem de guardar o sábado. Então, será o grande tempo também de perseguição, de prova ao povo de Deus. Nesse tempo, possivelmente, vai estar acontecendo o selamento do povo de Deus. A Bíblia fala em Apocalipse 7, 2 e 3, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com selo a testa dos servos do nosso Deus. Assim como Deus tem o seu selo sobre o seu povo, Satanás, através da besta, dessas agências que ele vai ter, também vai marcar os seus, porque Satanás milita contra Cristo. Tudo o que Cristo tem de verdade, Satanás quer apresentar uma contrafação da verdade. E uma das coisas da verdade vai ser o selamento dos filhos de Deus. Enquanto que os adoradores da besta serão marcados com o selo da besta, com a marca da besta, os filhos de Deus serão selados com a marca de Deus. Nós sabemos que o selo de Deus é o Santo Sábado, concedido àqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. O sábado é o selo de Deus, é a marca de autoridade de Deus. A besta também, que concorre com Cristo, quer ter seu sinal de autoridade, sua prerrogativa de divindade, e, portanto, apresenta uma outra marca, um outro dia para concorrer com o dia de Deus. Já sabemos disso. Nesse tempo, quando for dado o decreto dominical, forçando os habitantes da terra que guardem o domingo, é aí, então, o tempo de se planejar a saída das grandes cidades para cidades menores, porque ainda haverá testemunhos para serem dados, ainda haverá pregação do evangelho, ainda não é tempo de sair das cidades para as vilas. Falaremos sobre isso amanhã. Então, veja isso aqui também no livro Testemunho Seleto, no volume 2, página 166. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogasse nossa nação o poder do decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, o domingo, será uma advertência para nós. Será, então, tempo de deixar as grandes cidades, veja, as grandes, e isso é o quê? Passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. A saída das grandes cidades, das metrópoles, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Nova York, aí você onde você está, Atlanta, Londres, vai sair dessa grande cidade, pode morar nas cidades menores, mas é um passo preparatório, porque haverá um dia, talvez logo, pouco tempo depois, que você vai ter que sair, inclusive, das cidades pequenas, para viver em locais solitários, nas montanhas, quando já não haverá mais necessidade de testemunhar. Isso é depois do decreto de morte, a gente vai apresentar isso. Então, haverá esse tempo de saída das cidades. E não é agora. Se você quer sair agora, quer viver a vida no campo, saia, ótimo, parabéns. Mas isso não é ordem de Deus. É bom, faz bem para a sua saúde, para o desenvolvimento da sua fé, mas não há nenhuma ordem da parte de Deus, nem da Bíblia, nem do Espírito de Profecia, de que o povo de Deus agora já deve deixar as cidades e vou começar a sair. Deixe de alvoroço, deixe de coisa, vamos ficar em paz. Quem puder sair, sai, mas não é a hora de sair. A hora de sair mesmo por decreto, a ordem de Deus é quando sair o decreto dominical. E eu acho que eu estou terminando, não sei que oração, aqui estou sem nenhum relógio, e virá a chuva serôdia
que é o mesmo como consequência, o alto clamor. Nós temos 2 textos bíblicos em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Veja, é tempo de conhecer o Espírito Santo. Aqui está falando dele. Como a alva, como amanhecer, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Está falando de quem? Do Espírito Santo. O profeta Oséias estava falando desse tempo. Mas o Espírito Santo é dado para quem o conhece, para quem tem intimidade, para quem está buscando. Só podemos esperar a vinda do Espírito Santo em resposta à oração. Lemos isso no livro Reavivamento Verdadeiro. Então, quando vier o Espírito Santo na chuva serôdia, da forma como veio sobre os apóstolos no Pentecoste, então vai acontecer o alto clamor. O que é o alto clamor? É essa palavra que está em Apocalipse 18, verso 1. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Imagine isso aí. O povo, as crianças cheias do Espírito Santo, homens, jovens, esses jovens poderosos que estão aqui hoje já na chuva serôdia, vivos, testemunhando no ônibus, na escola, no celular. Veja esse povo possessos do Espírito Santo, cheios, curando enfermos, expelindo demônios, fazendo obras grandiosas, salvando pessoas. Haverá 1000 conversos em uma pregação de um jovem, de uma criança. Tudo isso está escrito no livro O Grande Conflito, e nós temos essa indicação aqui de Apocalipse 18. Você vai ver coisas maravilhosas. O evangelho será pregado como nunca antes. Essa promessa linda aqui, olha só. A grande obra do evangelho não deverá se encerrar com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou seu início. Amém. Não será menor. Fica tranquilo. Vai chegar o tempo de você dizer para aquele moço que está na porta, formosa, aleijado, você vai poder dizer outra vez: olhe para mim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E você vai ver outra vez milagres acontecer pela mão dos apóstolos, porque o poder do Espírito Santo, na hora que Deus disser, é hora de manifestar, ele que vai fazer isso. Tem um propósito, os milagres têm um propósito. E vai ser necessário isso, Deus fazer distinção entre os que servem e os que não servem, entre os que são Arão e os que são Coré, Datã e Abirão. Sabe, vai ter o momento certo de Deus manifestar. Esse momento é a chuva serôdia, e não será com menor manifestação do que o poder que assinalou o seu início. Será maior, faremos coisas maiores do que fizeram os apóstolos. Seguindo aqui, as profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no tempo do Pentecoste, no início do Evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva serôdia, quando? No final do mesmo. Portanto, filhinhos, chuva serôdia não é agora, a menos que agora já seja o final do mesmo. E o final será no decreto, após o decreto dominical. E, por fim, para encerrar hoje, aguardamos também nesse tempo, aqui vem as 7 pragas, começam a cair nesse tempo aí, enquanto o evangelho está sendo pregado, pouco tempo depois, porque as pragas só cairão depois que o fechar a graça, que terminar a graça. Nós usamos o termo fechamento da porta da graça. Na verdade, é o encerramento da intercessão de Cristo no santuário. Então, virão as 7 pragas. O evangelho é pregado. Quando não tiver mais evangelho para ser pregado, Deus vai saber a hora que não tem mais a ser pregado. Então, encerra o tempo da graça e vem as 7 pragas somente sobre os ímpios. A Bíblia diz em Apocalipse 16:1, ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos, vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Isso, portanto, é depois que encerrar o tempo da salvação. Rapidamente, sem comentários, quais são as 7 pragas? Úlceras malignas, sangue nos oceanos e mares, eles vão se tornar águas de sangue, né? Não haverá água, mas sangue, vai morrer peixe e tudo mais. Também sangue nos rios e nas fontes das águas. A 4ª praga é o sol que vai se aquecer e queimar como fogo. A 5ª praga, trevas no reino da besta e dores insuportáveis, os homens rangendo os dentes e tantas dores, e não há mais conversão, não tem o Espírito Santo agindo mais aqui, e eles não se arrependem mais.
A sexta praga é a seca do rio Eufrates, só fala isso, faz referência ao rio Eufrates. Não sei se é simbólico isso aqui, se é até que ponto é literal, mas haverá essa seca desse rio Eufrates, talvez alguma referência a outra coisa. E a sétima praga fala da grande catástrofe com terremotos, muita destruição da terra, é a volta de Jesus, com pedras de 100 quilos, muito daquelas coisas acontecendo, terremotos terríveis, aquilo que mostra na cena do filme A Última Batalha. Recomendo você assistir a esse filme hoje, até amanhã, para você, aí a mensagem de amanhã. Eu encerro com esse texto, não é para essas mensagens todas, não é para desespero, terror, só o ímpio para ficar em terror, mas o salvo deve ficar se alegrando. Cristo disse, está escrito em Lucas 21, 28, eu encerro com esse texto bíblico. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Não é tempo de desespero, é tempo de alegria. Pastor Wagner, muitos desses acontecimentos já foram, outros estão vindo. Vamos acompanhar, conhecendo a época, sendo conhecedores da época, como aqueles da tribo de Issacar, né? Que lemos o texto hoje, sejamos homens e mulheres conhecedores da época, não vivamos aí na internet bisbilhotando, agora vai, é a marca da besta. Não, vamos esperar os acontecimentos, vamos forçá-los, vamos ver acontecendo, estudando, mas, acima de tudo, está aguardando a vinda de Jesus, a nossa redenção está próxima. É o que temos para hoje, meu amigo, pastor, e a gente continua amanhã com os outros acontecimentos que nos esperam.